Fala pessoal, tô aqui para mais um resuminho aqui, um resumo agora dessa vez de termodinâmica, né? Começando, o que é a termodinâmica, né? Ela é o estudo das relações entre a troca de calor, trabalho e energia que um corpo pode fazer. No caso do estudo da termodinâmica, a gente vai estar estudando predominantemente gases em estado ideal, principalmente em sistemas macroscópicos, como por exemplo motores, geladeira, na quais eles fazem transformações de temperatura e pressão, como nós iremos ver posteriormente. Os sistemas termodinâmicos eles são divididos em alguns segmentos. O sistema, caso ele é parte do universo em que está sendo estudado, e a vizinhança é tudo que está fora do sistema. Os tipos de sistema, nós temos que um sistema aberto é aquele que possui troca de massa e energia com o ambiente da vizinhança. O sistema fechado é aquele que somente troca energia, e o isolado é que não troca nem energia e nem massa ao redor do sistema. As grandezas que nós iremos estar utilizando aqui no estudo da termodinâmica, nós temos que a pressão, que nós vamos estar representando como P, que é medida em Pascal, atm, miligrama por milímetro de mercúrio, m bar, psi. No caso, ela é representada como a força por unidade de área. Também temos estudando a temperatura, representada por T em unidade grau Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. No caso do Sistema Internacional de Unidades, que a gente vai estar utilizando é o Kelvin. Ele mede a agitação. A temperatura é nada mais que o grau de agitação das moléculas daquele sistema. Nós estamos também estudando aqui o volume, que é o espaço ocupado pelo sistema, que vamos estar representando por V, e suas unidades geralmente centímetros cúbicos, metros cúbicos, temos também litros, e aí vai. Também temos outra grandeza que é a energia interna, que é representada por Joule. Bom, nós vamos agora para as leis da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica diz que se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, predominantemente em contato, então estão todos em equilíbrio térmico e não trocam calor entre si. A primeira lei é a lei da conservação de energia. O que ela diz? Ela diz que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho efetuado pelo objeto. O que ela quer dizer? Quando a gente quando o corpo está recebendo calor, ele geralmente tende a expandir, tem uma variação do seu volume. E esse volume, quando tem uma variação de volume, ele tem uma variação da energia interna, que a gente consegue calcular de acordo com o trabalho que o corpo efetua nessa expansão desse gás. A segunda lei da termodinâmica diz que o calor não flui espontaneamente do frio para o quente. Esse efeito é causado pela entropia, que a gente vai estar representando por S, que é a desordem sempre tende a aumentar. O que significa entropia? A entropia é uma grandeza que diz pra gente o quanto um sistema tende a ser desorganizado, quanto é que aquele sistema tende a ficar em desordem, porque as moléculas estão ali com energia cinética, indo para um lado para o outro, batendo umas nas outras, causando as variações de temperatura, e esse sistema que a gente está analisando, ele tende sempre a ficar cada vez mais caótico. Ele tende nunca a voltar para o estado inicial que ele estava anteriormente. Por isso que a gente diz que o sistema tende a desordem. No caso, a quarta lei diz que ao atingir o zero absoluto, ou zero Kelvin, a entropia do sistema tende a zero. Porque se a entropia é uma grandeza que mede a desordem de um sistema, quando o zero absoluto é teorizado, ele não tem nenhuma variação. É como se a energia cinética das moléculas ficasse em zero e a posição delas também ficasse estática. E a gente não pode ter isso por conta de uma lei física que a gente não consegue determinar nem a posição nem a velocidade simultaneamente de um átomo. Então, o zero absoluto é um limite teórico, físico, da natureza. Então, atingir ele não é possível. Porém, se atingir a entropia do sistema tende ao zero. No caso, quanto menores os valores de temperatura, tende a ter menores valores de entropia, porque o sistema tende a ficar mais organizado, entre aspas.
Outro processo também é os processos termodinâmicos, que é aí que a gente entra com a Lei Geral dos Gases. A Lei Geral dos Gases ela permite escrever as transformações de temperatura, pressão e volume que um gás pode ter, gases representados aqui P, V e T, como respectivamente pressão, volume e temperatura. E os índices, no caso dele, são representados como na primeira fase que estamos analisando e outro na segunda fase do gás. No caso, o gás ele pode receber uma variação de temperatura, uma variação de volume, uma variação de pressão distintos. Porém, nós temos casos específicos, no caso aqui dos processos termodinâmicos, que são os seguintes. O isotérmico, no qual a temperatura é constante, nós temos que o calor que esse gás exerce é igual ao trabalho realizado, tanto de empurrar quanto de puxar alguma coisa. E na forma geral dos gases, nós temos que P1 é igual a P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Temos também umas transformações isobáricas. No caso, quando a pressão é constante, nós temos que o calor vai ser igual à variação da energia interna mais a pressão vezes uma variação do volume que o gás sofreu. No caso, volume inicial sobre temperatura inicial vai ser igual a V2 sobre T2, que é respectivamente após as transformações. Isocóricos ou isovolumétricos, no caso com volume constante, nós temos que o calor é igual à variação de energia interna. As transformações adiabáticas são aquelas que ocorrem sem troca de calor com o ambiente. No caso, respectivamente, nós temos que a variação de energia interna é igual a o menos do trabalho exercido, basicamente. O que é essa energia interna que um gás pode ter especificamente? Energia interna é nada mais nada menos que a energia total de um sistema pode ter, porque, como eu disse anteriormente, as moléculas estão lá, elas têm essa energia cinética que o gás é submetido propriamente pelas próprias moléculas que o compõem. Então é essa energia interna que ele possui. E a variação de energia interna é nada mais nada menos que a variação de um estado inicial para um estado final que esse gás possui. E a gente consegue calcular essa variação interna principalmente utilizando esses processos termodinâmicos, com essas formulazinhas. Então fica muito tranquilo. Por exemplo, também eu trouxe aqui pra gente uma tabela com as transformações, respectivamente. No caso da isotérmica, nós temos as grandezas constantes, como a temperatura e a energia interna, qual o termo que se anula e como ficaria a primeira lei da termodinâmica, respectivamente. Aqui, no caso, esse talzinho aqui, ele é o trabalho, no caso eu coloquei W aqui, mas é a mesma coisa. E assim se segue para as outras transformações, isovolumétrica, adiabática, isobárica e um gás quando ele está em expansão livre. Seguindo, nós temos agora o que a gente chamamos de máquinas térmicas. Máquinas térmicas são aquelas que transformam calor em trabalho. Por exemplo, um motor a combustão, turbinas, motores de geladeira. Elas todas estão realizando, estão transformando o calor que elas recebem em trabalho. Esse trabalho, no caso, realizando processos de ou movimentação ou de... especificamente movimentação, porque eles estão retirando parte da energia que o gás possui em forma de calor em energia cinética em forma de movimentação. No caso, toda máquina térmica ela vai ter um rendimento específico, na qual vai ser calculado como o trabalho dividido pelo calor absorvido pela máquina. E outra questão muito interessante é o ciclo de Carnot, que é o modelo ideal de máquina térmica, que ele diz que é o maior rendimento possível para uma máquina com duas temperaturas distintas. Como assim temperaturas distintas? Por exemplo, no motor de carros a gente tem o que a gente chama de temperatura fria e temperatura quente, que a gente vai trabalhar ali quanto o gás ou o fluido ali está sofrendo combustão, por exemplo, do motor a diesel, a gasolina, ele está sofrendo combustão, e esse temperatura fria é o estado, como se fosse o estado inicial do motor antes de efetuar a primeira combustão. Eu trouxe aqui uma imagem mostrando como é que funcionaria o ciclo de Carnot. No caso, a primeira etapa é responsável pela expansão isotérmica. No caso, o gás absorve o calor de uma fonte quente, que com isso ele dilata e empurra as paredes do recipiente.
que se encontram realizando um trabalho, porém sua temperatura permanece constante. No caso aqui, no gráfico, no caso do 1 para 2, é essa isoterma, que é esse movimento que o gráfico faz. A segunda etapa é o que a gente chama de expansão adiabática. No caso, o gás recebe calor da fonte quente, com isso a energia total é conservada, porém a pressão e a temperatura e o volume são alterados. O volume continua se expandindo, porém a pressão e a temperatura são reduzidas. A terceira, nós temos a compressão isotérmica. No caso, o gás é colocado em contato com o reservatório da fonte fria, porém essa temperatura é mantida e a energia interna é reduzida, logo seu volume é reduzido, porém sua pressão aumenta levemente. Caso essa transformação diabática, ele formou essa outra estrutura aqui no gráfico, do 2 para o 3. E a terceira, a terceira já falei, agora a quarta, que é a compressão adiabática. Nessa última etapa, o gás é afastado da fonte fria e não há troca de calor. Com isso, a temperatura aumenta e, consequentemente, o volume também. Mas como a pressão é reduzida, a energia interna é conservada. E todo esse processo, ele faz com que o calor trocado do gás é transformado em trabalho por meio dessas transformações de compressão, de expansão que o gás sofre. Bom, é basicamente isso o vídeo. Eu vou estar colocando agora um videozinho especificando como é que funciona a relação do aumento de temperatura com o aumento da entropia, especificamente o aumento do calor, temperatura especificamente. Eu fiz esse gráfico aqui, no caso, comparando a temperatura em Kelvin com a entropia, no caso, respectivamente, de Joule por Kelvin. Como é que ela aumenta quando o nosso volume se torna constante ou quando a pressão é constante. Observem a maneira que a entropia tende a aumentar quando a temperatura dela aumenta. Ou seja, é bem aquilo que a gente estava comparando. Quando a gente analisa que a energia cinética dentro de um gás ideal, ele está lá se movimentando totalmente caótico, aquela entropia também tende a ficar cada vez maior quando a gente aumenta a temperatura. Porque a temperatura é justamente isso. O aumento da temperatura resultaria no aumento da velocidade da energia cinética dessas partículas. No caso, elas começarem a se colidir mais, consequentemente, aumentariam o nível de desordem do sistema. Portanto, a gente consegue ver que enquanto há um aumento de temperatura, também temos um aumento da entropia. E é basicamente isso, essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like no canal e se inscrevam para mais vídeos.